O livro de Abramelin é uma obra que atravessou séculos e permaneceu como referência central em tradições ocultistas que buscam contato direto com o Santo Anjo Guardião. A autoria é atribuída a Abraão, o judeu, e sua narrativa detalha rituais complexos de purificação física e espiritual, exigindo jejum, disciplina e isolamento prolongado. Durante meses, o praticante deve abster-se de carne, prazeres mundanos e manter práticas rigorosas que envolvem dormir no chão e permanecer diante de espelhos. O objetivo é conduzir o indivíduo a um estado de consciência capaz de receber informações de uma entidade intermediária entre o plano humano e o divino, embora sua natureza seja debatida historicamente. Algumas interpretações afirmam que o Santo Anjo Guardião é benevolente, enquanto outras sugerem que se trata de uma entidade enganosa, que se apresenta sob aparência de luz, questionando sua autenticidade. Estudos modernos indicam que nos últimos dias do ritual, o praticante deve invocar demônios ou espíritos subordinados, compelidos a obedecer e trabalhar em nome do adepto, provocando debates sobre ética e segurança espiritual. A presença de entidades que se passam por anjos ou mortos é constante em tradições esotéricas, levantando questões sobre a capacidade humana de discernir fenômenos autênticos de ilusões enganosas. A relação entre contato com espíritos e percepção da morte é antiga, refletida em narrativas bíblicas como a tentativa do rei Saul de evocar o profeta Samuel após sua morte. Embora a Bíblia proíba a adivinhação, o texto relata a manifestação de um espírito, interpretado por estudiosos como diferente de uma comunicação genuína entre vivos e mortos. Detalhes sutis, como a direção da aparição, indicam que não se trata do simples retorno da alma, mas de uma manifestação com características próprias, muitas vezes mal compreendida. Historicamente, pessoas fragilizadas emocionalmente, em busca de contato com entes falecidos, são suscetíveis a influências enganosas tanto em práticas mágicas quanto em experiências espirituais contemporâneas. Entidades que se apresentam como familiares ou amigos falecidos podem acessar memórias e relações afetivas, criando uma ilusão de comunicação que afeta profundamente a vida emocional do indivíduo. Essa dinâmica é observada em textos antigos e relatos modernos de experiências mediúnicas, mostrando uma continuidade cultural sobre como os humanos lidam com morte, memória e transcendência. Paralelamente, o estudo desses textos leva a reflexões sobre a natureza do universo e a posição humana dentro dele. O praticante do Abramelin confronta uma escala cósmica muito maior do que a vida cotidiana sugere. Reflexões modernas sobre astronomia lembram que a Terra é apenas um ponto azul perdido no vasto universo observável, comparável a uma aldeia diante de uma imensidão infinita. A sonda Voyager registrou imagens que evidenciam como nossa percepção subestima a escala do cosmos. O Sol, que nos parece gigantesco, é apenas uma estrela média comparada a gigantes de nossa galáxia. Assim, concepções tradicionais de paraíso e planos espirituais devem ser reconsideradas em termos de proporção. A Jerusalém Celestial, imaginada como espaço intimista, pode ser reinterpretada como construção com dimensões astronômicas, capaz de abrigar múltiplas formas de existência além da percepção humana. A criação não se limita à Terra ou à humanidade visível. Pensadores como Copérnico, Galileu e Giordano Bruno refletiram sobre múltiplas gerações de seres criados espalhados pelo universo, sugerindo uma visão cosmológica mais ampla do que a tradicionalmente ensinada. O universo contém camadas de realidade e existência, além da capacidade humana de observar totalmente. Nesse contexto, seres espirituais descritos em textos esotéricos podem ser parte de uma estrutura complexa, onde forças, entidades e princípios interagem em níveis que transcendem espaço e tempo humanos. A Bíblia faz referências a entidades espirituais
em número superior aos humanos. Alguns interpretam que os demônios superam a população terrestre, embora limitados em ação diante da soberania divina. Ao mesmo tempo, a tradição enfatiza que há mais anjos que demônios e que essas forças podem atuar como sentinelas, protegendo ou observando os humanos em seu contexto. A ação desses seres não é aleatória. Na tradição judaico-cristã, anjos socorrem, protegem ou guiam, enquanto demônios tentam enganar, desviar ou influenciar negativamente, respeitando limites da ordem cósmica. Narrativas como a derrota do exército de Senaqueribe por um anjo exemplificam intervenções diretas, mostrando que forças espirituais podem influenciar eventos humanos decisivamente. A ideia de que indivíduos possam estar cercados por uma guerra espiritual invisível encontra paralelos em estudos esotéricos e rituais como o Abramelin, que intermediam ou protegem o contato com entidades espirituais. O exemplo de Daniel ilustra a resistência espiritual. Ao orar e jejuar, buscava resposta divina, mas o acesso foi temporariamente impedido por um espírito territorial, o príncipe da Pérsia. Levou 21 dias até que o anjo pudesse atravessar o obstáculo e comunicar a mensagem. Isso demonstra que existem forças intermediárias que atuam sobre territórios específicos, capazes de retardar ou condicionar respostas espirituais. Leitura desses textos sugere que batalhas espirituais não são apenas simbólicas, mas parte de estrutura cosmológica complexa, com entidades interagindo em níveis que escapam à percepção humana. A ideia de que anjos e demônios têm papéis estruturados, restritos e complementares mostra uma lógica interna. A ação espiritual é organizada, obedecendo à hierarquia, território e propósito. Essa perspectiva também convida a refletir sobre dimensão ética e prática do contato com tais entidades. Rituais como o Abramelin envolvem invocação de espíritos e disciplina extrema, compreendidos não apenas como práticas mágicas, mas como exploração da mente, percepção e psicologia humana. A concentração prolongada, abstenção de prazeres e repetição ritualizada criam estados de consciência alterados que, independentemente de entidades externas, afetam profundamente percepção, memória e experiência emocional. Historicamente, esses estados eram interpretados como comunicação com o divino ou espíritos intermediários. Pesquisadores de psicologia e antropologia reconhecem que tais práticas podem gerar experiências subjetivas intensas, incluindo sensações de presença, revelações e insights pessoais, interpretados de maneira mística ou simbólica, conforme contexto cultural. O livro de Abramelin funciona como ponto de convergência entre tradição, história, cultura e psicologia. Documenta rituais e crenças, refletindo a busca humana por sentido, conhecimento e compreensão do invisível. O Santo Anjo Guardião é símbolo de orientação interior e representação literal de entidades espirituais, dependendo da interpretação. O estudo evidencia preocupação medieval com pureza, disciplina e preparação para experiências transcendentes, indicando que o ritual envolve transformação pessoal, controle interno e discernimento. Paralelos existem entre Abramelin e outras tradições místicas, como o ascetismo monástico, ritos de passagem indígenas e meditações contemplativas orientais. Em todos, o foco é criar espaço seguro e controlado para encontro com o transcendental, interpretado como anjo, divindade, espírito ou insight profundo. A concepção de anjos e demônios com papéis definidos e território de atuação ecoa na tradição esotérica medieval, organizando o mundo invisível hierarquicamente, refletindo preocupação com ordem e autoridade. O estudo revela a preocupação ética do poder espiritual. Invocar ou manipular entidades exige conhecimento, disciplina e responsabilidade. Falhas podem gerar experiências perigosas ou enganosas.
A experiência de Saul evocar Samuel ilustra risco de interpretação incorreta e limitações humanas frente ao mundo espiritual. O entendimento moderno leva a refletir sobre capacidade de interpretar fenômenos psicológicos, físicos e culturais como experiências espirituais. A fronteira entre realidade objetiva e percepção subjetiva é delicada. O ritual catalisa estados de consciência extraordinários. Observando o universo cosmologicamente, ritual e tradição espiritual ganham outra dimensão. A vastidão do cosmos, escala do universo observável e múltiplas possibilidades além da Terra tornam a busca por entendimento e orientação através de intermediários espirituais uma metáfora potente da tentativa humana de compreender seu lugar na realidade quase infinita. Assim, o livro de Abramelin é manual prático, documento histórico e convite à reflexão sobre espírito humano, percepção do invisível, disciplina e responsabilidade ao tentar contato com o desconhecido. Ele revela a complexidade do mundo invisível, presença de forças organizadas interagindo com humanos, e necessidade de preparação ética, emocional e mental para enfrentar experiências que desafiam compreensão comum. Permite vislumbrar cosmologia simbólica, onde o indivíduo é parte de universo maior, cercado por forças invisíveis que moldam e influenciam a experiência humana, lembrando a interconexão entre matéria, espírito e consciência.